Nesse momento da homilia, vou proferi-la sem uso de máscaras, considerando que temos aqui o distanciamento e que as demais pessoas estão usando a proteção. Nesse primeiro domingo do mês de agosto, devemos considerar que desde 1981 a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, instituiu que este mês seja o mês das vocações e dispôs a cada final de semana deste mês que enfoquemos uma das vocações na vida da igreja, para criarmos entre nós uma cultura vocacional. Sabendo que vocação é chamada, é vocare. Deus que nos ama também nos chama e nos envia de várias formas. Então, primeiro, só sentiremos um chamado de Deus se nos colocarmos diante dele para fazermos experiência do seu amor. Quem nunca se sentiu amado por Deus não vai ouvir a voz de Deus. Deus nos ama, nos chama e nos envia. Aí nos dá uma vocação, esse chamado para um envio com uma determinada missão relacionada a este envio, que São Paulo depois falou de maneira muito bonita, na igreja há carismas, há dons, carismas e serviços que o Espírito dispõe para o bem do corpo todo, tanto naquilo que é o corpo místico de Cristo, a sua igreja, aí dá carismas, dons e serviços, quanto à igreja também, no mundo em que vivemos, em meio à sociedade que estamos. Ela é chamada a levar a fecundidade do Evangelho para essa sociedade. Também através das vocações, dos carismas e dos serviços, para não sermos uma igreja sempre fechada em si mesma, sem dar o que de rico e bom ela tem para o mundo. Este primeiro final de semana é o final de semana das vocações sacerdotais. Na verdade, na proposta da CNBB diz as vocações, e quem nos dá a proposta é a Comissão Episcopal Pastoral para a vida, para os ministérios ordenados e vida consagrada. Então lembramos hoje o sacerdócio e as vocações consagradas, quais sejam. Lembramos na oração, damos apoio e agradecemos a Deus por tê-las. É a vocação para o episcopado, para o presbiterado e para o diaconado. Então, são as três vocações ordenadas na vida da igreja. É o sacerdócio ministerial. Então, nesse final de semana, nós lembramos do sacerdócio ministerial. Nós o conhecemos mais nos sacerdotes. Então, hoje lembramos com carinho nossos sacerdotes. Que bom sabermos que em cada uma das paróquias de nossa diocese, ali temos um sacerdote se dedicando a dispensar ali os dons de Deus junto a uma comunidade de fé. Então, quero nesse momento externar gratidão aos nossos sacerdotes presentes em todas as paróquias de nossa diocese. Além do ofício de pároco, de vigário paroquial, estão aí servindo em funções diocesanas também. Então, quero agradecer esses sacerdotes que muito se dedicam à evangelização. Uns com muito vigor e muita força, como se diz, vendendo saúde, e outros, às vezes, com muita fragilidade. Às vezes, fragilidades emocionais, vivendo um momento, às vezes, de enfraquecimento, às vezes com dificuldades na vida espiritual, às vezes com dificuldade na saúde. Então, queremos também trazê-los de maneira muito carinhosa em nossas orações. Que a graça de Deus, que nos chama para esse serviço na vida da igreja, também nos ampare em tudo.
São Paulo fala isso de maneira tão bonita, né? Quer na saúde, quer na doença, em qualquer circunstância da vida, não, o que conta não é só a força humana que temos, mas é a força que a graça de Deus nos dá. É o Espírito Santo que é o protagonista que vai nos conduzindo no nosso ministério. Então, uma espiritualidade, né, alicerçada na graça de Deus e no protagonismo do Espírito, na graça de Cristo e no protagonismo do Espírito Santo, para darmos a nossa resposta em forma de doação e de serviço à evangelização. Somos chamados, né, a lembrar também o ministério dos diáconos. No momento temos 2, ao que me parece, na diocese, né? Um diácono transitório que caminha para receber o presbiterado e um diácono permanente. Então hoje lembramos vocação também é ser só diácono, não só diácono transitório, diácono por um tempo até que seja ordenado padre, mas aquele que se sente chamado na vida da igreja a ser diácono, como nasceu lá nos Atos dos Apóstolos, para que a igreja cuide melhor das viúvas e dos órfãos, para que a igreja cuide melhor dos necessitados, mostre mais próximo deles, daqueles que estão vivendo exclusão social entre nós, daqueles que estão enfermos, daqueles que estão presos, né, conforme as obras de misericórdia que temos em Mateus 25. Né, que a igreja possa chegar mais a eles, e para isso, além dos sacerdotes que são chamados a esse serviço aos mais fragilizados da sociedade, a igreja é chamada a ter o diaconato permanente também, né, para o cuidado dessas pessoas, para que ninguém fique desassistido, que nem um enfermo, que nem um preso, que nem uma pessoa na exclusão social fique sem uma proximidade verdadeira da igreja perante suas necessidades. Somos chamados a criar na vida da igreja a chamada cultura vocacional. Falar mais de vocação, incentivar mais vocação, orientar mais as pessoas a partir da vida familiar, a criar um ambiente favorável ao chamado de Deus. Se temos idades e famílias orantes, não faltarão vocações. Mas se nossas famílias não forem orantes, se nossas comunidades não forem orantes, se nossos sacerdotes não forem orantes, teremos uma aridez de vocações. Mas se tivermos um clero orante, padres e diáconos de muita espiritualidade e oração, se tivermos famílias orantes de muita espiritualidade e oração, se tivermos comunidades de fé orantes, de muita espiritualidade e oração, teremos abundância de vocações. A falta de vocações na vida da igreja às vezes nos questiona sobre o nosso testemunho e sobre o empenho das nossas orações. É sinal que o chamado de Deus não está sendo ouvido. Deus nunca deixará de chamar. A diferença é se estamos preparados para ouvir. Lembro como Eli preparou Samuel para entender o chamado de Deus, a reconhecer o chamado de Deus. Se a igreja e a família não fazem isso com as crianças, elas não terão clareza que estão diante do chamado de Deus. Eli foi preparando Samuel aos poucos. Samuel de início entendia aquela voz como uma voz estranha que o perturbava à noite. Mas Eli foi aos poucos dizendo a Samuel: é Deus que está te chamando. Pode dizer, chama que teu servo ouve. E isso deu um grande alento ao coração de Samuel. Ele passou a entender a voz e o chamado de Deus. Que sejamos uma igreja que prepara nossas crianças, adolescentes e jovens a serem sensíveis ao chamado de Deus. Porque a messe é grande e os operários são poucos. Precisamos de muitas vocações. Quero de maneira muito especial lembrar os nossos vocacionados seminaristas, que na nossa diocese fazem caminho para a vida sacerdotal.
estando no propedêutico, estando na filosofia ou estando na teologia, estão fazendo o caminho, recebendo o apoio de nossas comunidades para perseverarem na vocação. Seja o apoio das orações, seja o apoio também presencial, afetivo e às vezes até material, para que perseverem no caminho da vocação e possam chegar alegres ao sacerdócio, num processo de claro discernimento, em que a equipe formativa vai orientando passo a passo, para que possam fazer um bom discernimento, para que não falte na igreja os bons sacerdotes que precisamos. Então, esse final de semana, pastoral das vocações, serviço de animação vocacional e pastoral da juventude. Vamos unir dessa forma, não é? Gostaria de incluir desde já a pastoral familiar, entendendo que a vocação vem das famílias. Mas semana que vem vamos falar do matrimônio e da evangelização das famílias. Hoje, mas quero sim que a família seja um lugar de cultura vocacional. Que seja viva em nossa diocese, em todas as paróquias, a pastoral vocacional e o serviço de animação vocacional. Que sejam vivas em todas as nossas paróquias a pastoral da juventude. Cristo Vivit. O Papa fez um sínodo para os jovens, falou aos jovens assim com muita proximidade, dizendo: Cristo os ama e os chama. Dentre as vocações, por que não entender que ser sacerdote é um chamado de Deus, é uma vocação? Entre outras, em outros chamados. Então, por que não direcionar a vida também perante esse chamado de Deus ao sacerdócio? Passando agora às leituras de hoje, de maneira tão rica. Esses textos bíblicos aqui proferidos, como a gente não tem 3 mãos, aí a coisa às vezes, mas aqui agora acho que eu encontrei um jeito. Então aqui, porque nesta hora a palavra, temos que voltar a essa fonte preciosa, que é a palavra proclamada e já rezada por nós, antes de proferir a homilia, que vocês vão ouvir agora um pouco da partilha que o bispo faz e vão depois retomar esse texto na forma de leitura orante e continuarem uma partilha lá, um aprofundamento orante, tendo essa palavra como o seu caminho de oração. Como é bonito esse texto do profeta Isaías. Quando confrontamos com o mundo de hoje, qual que é a medida muitas vezes da relação? O dinheiro é a medida. Vivemos num mundo que o dinheiro é a medida. Se você tem dinheiro, você é importante. Se você não tem dinheiro, você é desprezado. Se você tem dinheiro, você come. Se você não tem dinheiro, porque o acesso se dá pela compra. Significa o dinheiro. Olha, Deus lá do Antigo Testamento. Ouvi, Ó vós todos que tendes sede, vindes às águas, vós que não tendes dinheiro. Será que poderíamos falar isso hoje a tantos na nossa sociedade que não têm dinheiro para comer? Apressai-vos, vinde e comei. É lógico que aqui nós temos uma dimensão mais elevada, que os dons de Deus são gratuitos. Você nunca compra os dons de Deus. Eles são dados generosamente, por isso são dons. A gente não compra a bênção de Deus, a graça de Deus, a palavra de Deus. Tudo isso nos é dado gratuitamente. Mas se fazemos experiência dessas gratuidades dos dons de Deus, nós vamos também relacionar com os bens terrenos num espírito de desapego e gratuidade. Quando nos apegamos demais às coisas do mundo, é porque nossa espiritualidade está fraca. Porque não conhecemos a gratuidade. Não fazemos experiência de quanto Deus nos contempla de dons.
E aí vamos buscar saciedade no mundo. E o mundo nunca nos dá saciedade verdadeira. Nunca responde às nossas buscas mais profundas. Por isso vivemos esse mundo aí tão desatinado, tão de excessos. Quem tem dinheiro faz coisas absurdas. Às vezes levam a vida de muitos excessos, de muitos apegos, de muita ganância, e a coisa vai e parece que nunca chega. Quanto mais tem, mais quer. Porque às vezes vive nessa dimensão que não experimentou a gratuidade dos dons de Deus. Nunca percebeu que de muitas formas Deus contempla. Às vezes não entende nem a sua vida, que é o primeiro dom que é tão gratuito. Às vezes não entendeu nem a sua saúde, se a tem, é da gratuidade de Deus. E tantas outras coisas Deus nos cumula. Vinde, sair desta relação em que o dinheiro, o poder comprar é a medida para tudo. Vinde para a gratuidade, vinde para a partilha, vinde saciar verdadeiramente, a partir dos dons de Deus, a sociedade também dos bens terrenos. Que a nossa sociedade aprenda essas duas coisas. Esse saciar dos dons de Deus, esse na espiritualidade, que nos leva também depois a saciar-nos de forma moderada das coisas terrenas. Se todo mundo contentasse de forma moderada com os bens terrenos, haveria um mundo com mais dignidade para todas as pessoas. Comei, vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite sem nenhuma paga. É alimentos preciosos, né? É o banquete messiânico, ora vinho e leite, ora leite e mel. É quando Deus nos dá do que é mais precioso, hoje prefigurado na Eucaristia. Os dons de Deus. No altar da Eucaristia temos sempre o que está aqui, né? Pão e leite ou vinho e mel. Quando Deus nos dá aquilo que de mais precioso. É o banquete, o seu manjar. É para a nossa sociedade verdadeira. A nossa sociedade espiritual, que não nos levará a buscar, né, aquilo que é efêmero e nos prender tanto às coisas do mundo que passam. Por que gastar dinheiro com outra coisa que não o pão? A tecnologia hoje vai nos dando tanta coisa, né? A pessoa não tem limite, acha que tudo que a tecnologia de hoje oferece, ela tem que comprar. Ela começa a usar um telefone esse ano que vem sai um modelo novo, ela tem que comprar de novo. Ela está usando um carro, ano que vem sai um carro diferente, ela tem que comprar de novo. Ela está fazendo uma casa, podia fazer uma casa mais modesta, começa a fazer uma casa com tudo que a propaganda ensina a pôr na casa. E assim as coisas vão. Ela está com uma roupa boa ainda, mas recebeu o salário, ou às vezes até comprando no crédito, nem no dinheiro que ainda não ganhou, começa a comprar outra roupa que ela nem precisava comprar agora. E às vezes vai essa efemeridade do mundo, não é? Um mundo que vai nos escravizando no consumo. Quantos hoje são escravos do consumo? De sair para comprar, de sair para comer, de sair para beber, de sair para passear, de sair para... É lógico que nós podemos usufruir destas coisas, desde que o façamos de maneira sóbria, não é? Tem tanta maneira mais saudável às vezes de fazer, sem que o mercado nos domine e nos escravize tanto. Para consumir, consumir e consumir. Ouvi com atenção, alimentai-vos bem, para o deleite e revigoramento do vosso corpo. Será que o mundo está nos alimentando bem? Nos dando essa saciedade para o deleite e a saciedade verdadeira do nosso corpo, que é todo o nosso ser, não só o nosso físico. E depois vem aquele que faz um pacto eterno e ele está no Evangelho. Quem veio levar essa palavra à plenitude? Quem veio fazer esse pacto eterno? É Jesus. Ouvimos nesses dias as parábolas do reino.
Se nós ouvimos com má vontade a palavra, quando ela é proferida, refletida, e nem debruçamos sobre essa palavra, nós tornamos um terreno em que a proposta do reino nos é dada, mas o maligno vem e tira. Não é o primeiro terreno, não vou falar dos 4 aqui, que foi partilhado nesses últimos domingos. Ou se nós ouvimos com má vontade a proposta do reino, uma maneira de viver diferente dessa que está aí, uma maneira de viver à luz do evangelho, de seus valores, se eu escuto isso com má vontade, o maligno tira. Ou o evangelho de domingo passado, do trigo e do joio, Jesus, esse que vem para esse pacto e fez esse pacto definitivo, a nova e eterna aliança, ele nos deu a proposta do reino. Se nós descuidamos, ele coloca na nossa vida pelo batismo a proposta do reino. O maligno que está aí no mundo vem e tira o nosso batismo, tira a proposta do reino da nossa vida. Às vezes somos até batizados, mas vivemos como pagão, mundanos demais, que deixamos o maligno tirar aquela graça batismal que foi colocada lá, aquela proposta do reino que foi colocada lá. Aí, ao invés de sermos trigo, nos tornamos joio. Produzimos a pior colheita. Então, aqui estão as propostas do reino. Jesus hoje nesse texto age de maneira tão bonita. Primeiro se retira a sós. Vai para um lugar de barco, um lugar afastado. Isso foi após a morte de João Batista. Jesus vai para chorar a morte de João em silêncio em um lugar afastado. Jesus vai rezar ao Pai em gratidão ao que João fizera. Agradecer porque João fora seu precursor, aquele que anunciou sua chegada e cumpriu sua missão, até ser martirizado por Herodes. Então, Jesus vai sofrer no seu íntimo a morte de João. Vivemos num mundo hoje que trata a vida com tão desprezo que às vezes nem chora no íntimo as perdas humanas. Jesus se retira para chorar no seu íntimo a perda humana, de um valor muito grande. João Batista, seu precursor. A vida não pode ser tratada com banalidade. Cada vida é preciosa e tem valor. Precisa ser chorada no nosso íntimo, se ela sofre violência e é ceifada como foi a de João, de forma truculenta e arrogante. Quantos têm a vida ceifada assim entre nós? De forma arrogante e truculenta numa sociedade que não respeita a vida. E que vê muitos pobres morrer no abandono das periferias, em tantas violências, com a sua dignidade negada. Depois a multidão, tomando conhecimento de que Jesus estava naqueles arredores, se acorrem a ele. E Jesus começa a curar os doentes. Aqui é o lugar da igreja no mundo, a igreja que tem compaixão. A igreja que vai ao encontro das pessoas com suas fragilidades humanas e espirituais, com suas enfermidades do corpo e da alma. Aqui está o sacerdócio ministerial que nós lembramos hoje, chamada a ser esta igreja que tem compaixão e que cura os doentes. Quantos vão até os nossos sacerdotes levando suas feridas do corpo e da alma, para buscar a graça de Cristo que ele é chamado a dispensar, para o conforto, para a cura dessas pessoas? Jesus tem compaixão. Os discípulos, aqui nós temos um conflito de dois olhares. O olhar de Jesus e o olhar dos discípulos. E esses dois olhares precisam se encontrar, e aqui eles estão desencontrados. O olhar de Jesus e o olhar do sacerdote não podem ser olhares desencontrados. Os discípulos olharam aquela multidão e viu que aquele lugar era deserto e achou que seria melhor mandá-los embora, comprar comida, as relações funcionais. O olhar de Jesus é outro. Eles estão aqui, estão feridos e doentes, estão famintos,
e não vou mandá-los embora assim. Compaixão. Jesus se coloca no lugar. Compaixão é aquele que se coloca no lugar do outro, sobretudo se o outro está numa situação de necessidades. Se o outro está com enfermo, se o outro está com fome, se o outro está com algum sofrimento de vida. A compaixão nos leva não a olhar de longe e dizer, vai embora, mas é dar vós mesmo de comer. Jesus diz aos discípulos, é vocês que vão dar a eles o que eles precisam, que vão curar suas enfermidades, saciar a sua fome. Não vamos fugir, não vamos mandá-los embora assim, não vamos ser omissos. Que assim seja a nossa igreja no seu sacerdócio, muito presente na vida de todos, sobretudo naqueles que estão doentes no corpo e na alma. E Jesus então vai dar uma grande lição. E aqui está uma palavra que eu vou proferir intencionalmente a partir dos Atos dos Apóstolos, o comunismo. Comunismo cristão. Não estou falando de comunismo ateu. Não estou falando de Estado autoritário e totalitário, que nega as liberdades individuais e proíbe religião. Porque todas as vezes que nós vamos falar de questões sociais graves, de pessoas que sofrem, de necessidade de partilha, parece, isso não é assunto da igreja. Eu vim escutar o bispo falar, foi da fé. Como se Jesus nesse evangelho tivesse mandado todo mundo embora, com fome e doente. E às vezes vivemos assim, porque criamos essa maneira de interpretar. Que a igreja nunca pode falar do mundo em que vivemos e dos seus erros, porque ela está falando de política. Nós falamos de vidas de pessoas. E se tem vidas de pessoas abandonadas na nossa sociedade, nós temos que falar. Se temos pessoas desempregadas entre nós, temos que falar. Se temos pessoas abandonadas entre nós, temos que falar. Se temos corrupção entre nós, temos que falar. Se temos violência entre nós, temos que falar. Se tem política errada entre nós, temos que falar. Isso não é comunismo. Isso é missão da igreja, tomar parte nas questões sociais. Cuidar da vida das pessoas no espiritual e também na sua dignidade humana. Sem recuperar a dignidade humana é difícil cuidar só do espiritual. As duas coisas precisam caminhar juntos. Nos Atos dos Apóstolos, o comunismo é colocado. Entre eles ninguém passava necessidade porque partilhava o que tinham uns com os outros. O que Jesus fez aqui? No olhar que não quer partilhar, diz, o que é isto para tanta gente? Jesus vai dizer, eles não precisam ir embora. Dá-lhe vós mesmos de comer. Aí começa o discurso negativo dos discípulos. E muitas vezes é o discurso negativo da própria igreja nos dias de hoje. As questões sociais são tão graves que ninguém pode resolvê-las. Se nós que somos igreja e ouvimos o evangelho fizermos bem a nossa parte, o mundo já pode melhorar muito. Se cada um de nós cristãos que frequentamos a igreja, pelo menos, e que somos batizados, formos autênticos na nossa fé, e levarmos o evangelho e os valores do reino a sério, nós podemos mudar muito o mundo em que estamos vivendo. Os discípulos responderam, só temos aqui 5 pães e 2 peixes, trazei-os aqui, diz Jesus. Porque eles achavam, onde vamos comprar comida para essa gente toda? E Jesus diz, trazei-os aqui. E Jesus fez um comunismo bonito. Esse comunismo aqui chama partilha do que tem. 2 pães, 2 pães, aqui 5 pães e 2 peixes. E teve partilha. Mas a partilha só acontece quando entra o que Jesus fez. Quando há gratidão e louvor na presença de Deus. Jesus ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos.
Deus entrou no meio. Quando Deus sai, fica só aquilo que às vezes é a vontade do homem individualista, egoísta. Mas quando pedimos que Deus oriente as nossas relações, tudo muda. Quando Deus entra para orientar as nossas atitudes, tudo muda. Aí temos compaixão e solidariedade e partilha. Aí ninguém fica sem comer. Aí os 5 pães e 2 peixes alimentam a todos. No mundo de hoje temos tecnologia que produz alimento de sobra. Temos meios de transporte que levem esse alimento aonde for preciso. Só que tanta gente, quase 1/3 da população passa fome. Porque muitos dizem, o que é isto? Só isso não dá para todos. Isso é meu. Enquanto tiver quem fala, isso é meu, e ninguém põe a mão, mesmo daquilo que não precisa. Enquanto dizer o que é isto, que eu não sou capaz de partilhar, muitos passarão fome. E Jesus então aqui realiza essa partilha. Quando acontece solidariedade e partilha, aí ninguém passa fome, como temos nesse relato do Evangelho. Que aqui seja um aprendizado para todos nós. Somos cristãos. Esta palavra é dirigida primeiro a nós e ao mundo todo. Que haja entre nós esse espírito de uma sociedade em que as pessoas tenham compaixão, solidariedade e espírito de partilha. Para que ninguém fique sem o seu pão de cada dia, que representa a sua dignidade. Assim seja.